Saudações, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco e possa falar mais uma vez aos nossos corações no dia 22 de novembro, onde estamos estudando o livro de Atos, capítulo de número 8. Já estamos no 8º capítulo, Deus tem sido gracioso. Continue a partilhar essa mensagem, independente do retorno, não pare de fazer a tua parte, porque cada um de nós dará conta de si mesmo ao Senhor a respeito de tudo aquilo que tem feito. Nós vamos expandir a palavra do Senhor. Saulo consentiu na morte de Estevão, ou seja, Saulo concordou que Estevão fosse morto. Nessa altura se desencadeou uma guerra terrível, uma perseguição contra a igreja. Qualquer um que falasse no nome do Senhor Jesus seria tido como inimigo. Qualquer um que citasse esse nome seria perseguido, lançado na cadeia, ou poderia ter como Estevão um fim muito drástico, que é a morte. Mas ainda assim lembramos que a perseguição que estes apóstolos sofreram por causa do nome do Senhor Jesus Cristo não lhes fez recuar. Muito pelo contrário, a graça do Senhor Jesus Cristo era confortante para eles nestes momentos de confusão, nestes momentos de dor, nestes momentos de angústia, nestes momentos em que Satanás parecia levar da melhor. Mas não, é o reino de Deus que continua vencendo, é a glória de Deus que se continua manifestando, é o poder de Deus que continua evidente e soberano. Então Saulo estava devastando a igreja. É curioso observarmos aqui que um homem que está perseguindo, maltratando, fazendo a igreja viver dias como que de inferno, na verdade, mais tarde, viria a se tornar dos apóstolos mais proeminentes e ilustres dentre todos. Mas já lá vamos, resta-nos ainda aqui, ou é nossa responsabilidade, olharmos aqui para o que vai acontecer a partir do versículo 4. Filipe vai descer em Samaria. Mas por que Filipe vai descer em Samaria? O irmão, a minha irmã, não entendeu por que eu perguntei e eu faço me esclarecer. Lembra quando o mestre lá no capítulo 4 do livro de João estava com sede e pediu água a uma mulher? Pois bem, esta mulher disse para o mestre que, como sendo você judeu, pede-me a mim que sou samaritana para te dar de beber. Ou seja, os judeus e os samaritanos não se cruzavam, não se falavam, havia problemas. Eram todos filhos de Deus, mas os samaritanos são aqueles que surgiram das misturas do povo hebreu no seu relacionamento com outros povos, mas também criam em Deus. Então, poderia ser que Filipe, sendo puramente judeu, não quisesse fazer chegar a palavra a Samaria, mas acontece que os espíritos imundos estavam a sair, os enfermos estavam a ser curados e houve grande alegria em Samaria por causa de Filipe, para dizer que quando temos um chamado, um propósito a cumprir, não importam as barreiras tradicionais, não importam as barreiras étnicas, não importam até as barreiras filosóficas sociais. Se temos uma palavra da parte do Senhor, se temos uma missão da parte do Senhor, nós vamos cumprir a missão, vamos transmitir a palavra, porque para isso existimos, para isso fomos chamados, para testemunhar Cristo a todas as nações. Depois, este mesmo Filipe, então, vai encontrar ali em Samaria um homem chamado Simão, que era um mago, ou seja, um pilantra, um falsificador, um homem que enganava a toda Samaria, e por causa disso muitos acreditavam que sobre ele repousava o
puro poder divino, a grande graça divina estava sobre ele. Reparamos que este Simão não conhecia Deus e vivia enganando as pessoas e muitos criam. Sabe o que me chama a atenção hoje? É que estamos cheios de Simão dentro das nossas igrejas. Sim, você me ouviu a falar isso e eu vou repetir. Este Simão, pelo menos, parece que justifica porque ele está em Samaria, ou seja, não está exatamente lá em Jerusalém, aonde está o templo e aonde todos acorriam para orar. Ele está fora de Jerusalém. Então é como que se justifica-se o comportamento dele por ser mago, pilantra, enganador. Mas o que temos hoje é muitos Simãos que não estão em Samaria, estão mesmo em Jerusalém. Pior, estão nos nossos templos, nas nossas igrejas. Para dizer que é triste hoje perceber que muitos pastores recorrem a magias brancas, negras, pretas e vermelhas para terem notoriedade, para terem alguma influência. Exercem poder de Deus, assim como Balaque fazia, com misturas. No momento é Deus, no outro momento é adivinhação. Você está entendendo, minha irmã, meu irmão, que estamos aqui a pregar? Infelizmente, muitos perderam a dignidade de buscar o verdadeiro poder na verdadeira fonte e estão se deixando vender por larápias e falsos poderes que não vêm da cruz. Hoje, por exemplo, nós temos nas nossas igrejas, parece que não, mas espíritos de adivinhação. É adivinhar a matrícula do carro, é adivinhar o número de segurança social, como os nossos irmãos brasileiros dizem, o CPF ali da identificação, o número de residência, é adivinhar a cor da camisa, é muita chacoalha de um lado e do outro, é muita confusão que está surgindo nas igrejas, que você fica se perguntando onde é que essas pessoas, de onde elas tiram coragem para entrar no meio da igreja do Senhor e para serem notabilizados. Olha aqui, Simão era reverenciado, Simão era aplaudido, Simão era quase que adorado. E é assim que estamos a ver hoje. Hoje tem apóstolo para tudo quanto é lado, apóstolo para aquilo, apóstolo para isso, apóstolo para a avó, para a tia e para todo mundo. Hoje parece que todos têm poder de Deus. Hoje parece que todos profetizam. Hoje o que é que está acontecendo? Por que Simão tinha tanta influência? Porque ele conhecia as necessidades daquele povo. Ele pegou nas necessidades do povo de Samaria, trabalhou nas suas necessidades e começou a fabricar solução. É isso que muitos ditos profetas, pastores e apóstolos fazem hoje. Eles conhecem a necessidade. Imagina que eu chegue para uma realidade que estamos vivendo e eu chegue e profetize: há uma mulher, há um homem desempregado aqui que vai começar a trabalhar na próxima semana. Realmente isto pode acontecer, realmente isto vai acontecer, mas é aquilo que nós perguntamos: diante do caos que o mundo está hoje, há desempregado para todo lado. Então qualquer um que ouvir essa palavra na condição de desempregado vai se sentir aconchegado, vai se sentir como que lhe chamassem a atenção, vai se sentir que precisa se rever naquilo porque é uma palavra dirigida para ele. Até aqui, meus irmãos, tudo bem, até aqui não tem mal nenhum. Até aqui não tem falsidade, é verdade, Deus opera, há muitos desempregados, há mulheres querendo ter a luz e nós temos que profetizar a respeito destas coisas. O mal acontece quando estes profetas, que atenção, muitas vezes têm a graça de Deus, pelo menos determinado momento ou no começo da carreira, se apegam à dor destas pessoas e começam a
construir fundamentos sobradores dessas pessoas e acabam deixando essas pessoas numa dependência emocional que já não está baseado ou baseada no estudo puro da palavra, mas está baseado que na extorsão, está baseado que na pilantragem, está baseado em que na manipulação. E era assim que era Simão, apesar de que nós estamos a ver que Simão não falava da palavra de Deus como tal, mas ele simplesmente tratava da aflição das pessoas. Mas hoje os nossos Simãos estão bem mais aperfeiçoados. Eles conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eles trazem revelação que até o próprio Jesus nem sabe que existe. Pois é, parece que até eles já não são usados. Eles é que usam até o Espírito. Parece que o Espírito obedece o comando da sua voz e não o contrário. Meu irmão, minha irmã, eu estou me alongando muito neste ponto para dizer que estamos vivendo os últimos dias. Que o Senhor abra os teus olhos para perceber os Simãos que existem no meio da igreja. Eles têm muitos seguidores, eles estão fazendo dinheiro com isso, eles estão crescendo, mas o seu fim está próximo. Sabe por quê? Porque olhamos para a carreira promissora que Simão estava tendo e compreendemos que só uma coisa pôs fim a esta carreira, que foi o quê? A verdadeira pregação da palavra. Foi o quê? O verdadeiro poder de Deus manifesto. Isso para dizer o quê? Que não se combate a falsidade com palavras vãs, se combate a falsidade com a palavra da verdade. Não se combate os malabarismos dos demônios com os malabarismos humanos ou sofismas. Não, se combate o malabarismo dos demônios e dos falsos com o poder de Deus que nos transforma e que nos dá uma nova perspectiva de vida. Então, meus irmãos, vamos todos assumir que temos muitos falsos mestres e doutores. Vamos todos assumir que temos muita confusão hoje nas nossas igrejas, mas a palavra ainda tem o mesmo poder. A palavra ainda tem a mesma autoridade. O Espírito Santo ainda liberta e transforma. E por mais que Satanás tente soltar as garras, nós vamos cortar as suas unhas, vamos amarrá-lo e ele vai ser derrotado para a glória do nome do Senhor Jesus. Simão reinou até que Filipe pregasse. Simão reinou até que o Espírito se manifestasse. Falsos profetas têm lugar em igreja onde não há verdadeiros profetas, ou pelo menos estão se escondendo. Falsos mestres têm lugar em igrejas onde os verdadeiros mestres ainda não chegaram. Por isso, meu irmão, que o Senhor te capacite ali no teu trabalho, aí na tua família, onde quer que seja a tua zona de atuação ou de frequência, que o Espírito te capacite para testemunhar a pura verdade e que todo Simão recue diante do poder e da glória de Deus. Este mesmo Simão foi se converter, sim, porque o povo todo ouviu, aceitou a palavra e decidiu ser batizado. Pedro e João desceram, porque a glória de Deus estava se manifestando ali e eles não podiam ficar de fora. Mas como só tinham o batismo de João em nome do Senhor Jesus, só tinham o batismo em nome de Jesus, Pedro e João vieram lhes dar o verdadeiro poder através da imposição de mãos. Este Simão tinha se convertido, mas ainda faltava ser lapidado, porque ele estava fascinado com o poder, ele estava fascinado com a forma como as coisas estavam acontecendo. E sinceramente, hoje ainda vivemos de forma mais intensa esses episódios. Homens que eram falsos, homens que eram prevaricadores, presunçosos, mentirosos, larápios, parece que se convertem ao Senhor, mas tudo o que eles querem é a oportunidade de ter o microfone na igreja. Tudo o que eles querem é a oportunidade de ser líder
líder de um departamento para continuar a fazer das suas. Tudo que eles querem é pensar que o evangelho do Senhor é negociável e eles estão fazendo comércio do evangelho. E quando eu falo comércio do evangelho, não estou a dizer de custearmos o pregador que vai pregar, pagarmos o hotel, dar um valor depois que prega. Não, para mim isso é normal, porque o obreiro vive mesmo disso aí. Ele tem família, tem livros que precisamos comprar e precisamos expandir, convite que precisamos pagar. Eu não tenho problema nenhum com isso. O meu problema está na venda que hoje muitos fazem do poder de Deus. Há uns que são verdadeiros, mas não estão percebendo que a atitude deles é aversa à de Pedro e João. Pedro e João lhe repreenderam. Você pensa que se vende o poder de Deus, mas hoje muitos estão vendendo o poder de Deus. Como assim? Vendendo no sentido de quê? Estão vendendo porções, estão vendendo cartões, estão vendendo águas, estão vendendo folhas, estão vendendo isso e mais alguma coisa. Por quê? Porque aquilo simboliza o poder de Deus. Então, se essa água vai me curar, eu estou a comprar a água. Eu não estou a comprar a água, eu estou a comprar o poder. E o poder não se vende, a graça não se vende, a salvação é de graça. Ainda bem que esse Simão parece ser se arrependido e suplicou a oração a favor dele pelos discípulos. Então, que o Senhor nos dê esse tamanho poder e essa tamanha graça para fazer os Simãos recuarem diante de nós, porque não temos ouro nem prata, mas o que temos damos, que é o Senhor Jesus, o suficiente, porque nem todo que tem ouro e prata tem Jesus Cristo, mas quem tem Jesus Cristo sabe que o ouro e a prata lá estão, porque afinal ele é o dono do ouro e o dono também da prata. Pois bem, meus irmãos, encerramos aqui e entramos para uma outra etapa, na mesma sequência do testemunho. Filipe, então, está tendo grande trabalho, e agora o anjo do Senhor vai dizer para Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta desde Jerusalém a Gaza. Levantou-se e partiu. 27, ele levantou-se e partiu. A atitude de Filipe aqui me faz lembrar a atitude do pai Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não questionou, Abraão se levantou e foi. Filipe não questionou, Filipe se levantou e foi. Mas o que temos hoje de homens de Deus que questionam Deus fazem uma enquete, fazem um inquérito, fazem uma inspeção. Eles recebem um recado de Deus e sabem que é Deus que está falando, mas querem levantar muitas questões. Será que é o Senhor? Será que não? Na verdade sabem, mas como não querem obedecer, querem simular comportamento de que não sabem ou de que não estão percebendo. Eu fico fascinado com a obediência de Filipe. Talvez alguém venha dizer: não, mas aquele era um anjo e Filipe podia simplesmente se levantar e ir, porque ele estava a ver anjo. Mesmo hoje, se virmos anjo, teremos a mesma atitude. Não se engane, Jonas resistiu a Deus. Então não tem a ver com a dimensão do que se vê ou do que se ouve, tem a ver com a predisposição para obedecer o que estamos vendo e o que estamos ouvindo. Filipe se levantou e foi. E porque Filipe se levantou e foi no tempo hábil que ele teve e encontrou então o etíope, o eunuco. Ou seja, se Filipe não obedecesse na hora, o eunuco poderia continuar perdido na leitura, sem compreender o que estava lendo. Mas como Filipe se levantou de prontidão, ele chegou no tempo certo para fazer a coisa certa. Meu irmão, quando Deus falar contigo, não ignore. Ele pode falar através de alguém, ou em teus sonhos,
ou de que forma? Através da sua pura palavra escrita. Meu irmão, se tem certeza que Deus está falando, obedeça. Se tem certeza que Deus está direcionando, obedeça. Eu quero contar aqui um testemunho. Eu não sei se já aconteceu com você, meu irmão, minha irmã, mas muitas vezes eu estou sem vontade de orar. Eu não planifiquei orar, mas de repente eu sinto necessidade de oração. De repente eu sinto mover em mim em oração. E sabe o que eu percebi? Um dia eu fui orar por um propósito inusitado. Eu comecei a orar por pessoas que estavam atravessando a estrada no momento da minha oração. Eu comecei a orar por médicos que estavam a entrar para a cirurgia, para o bloco operatório, mulheres que iam dar à luz no momento em que eu estava em oração. Meus irmãos, e eu posso testemunhar que eu senti uma alegria tão grande no meu coração, que era como que se, e foi que muita gente que poderia morrer atropelada, não morreu por causa da minha oração. Muita gente que estava em cirurgia, a cirurgia correu bem por causa da minha oração. Muito médico que estava duvidando da sua capacidade, acabou salvando vida por causa da minha oração, porque há poder em mim, sim, há poder, mas o mérito todo é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o poder que há em mim e em você, a Ele pertence. Então, o Espírito nunca vai te mandar fazer coisas por acaso. O Espírito nunca vai te mandar tentar só. Para o Espírito, o que tem que ser já é, porque Ele chama as coisas que não são como que se já fossem. Sempre que Ele falar ao teu coração, sempre que Ele te conduzir a orar, sempre que você sentir um toque, ore. No Inário Metodista Povo Cantai, o hino 31 daquele inário, ele diz assim, o título é Quando Sinto o Espírito Santo. Quando eu sinto o Espírito Santo no meu coração, eu vou orar. Meu irmão, quando você sentir um toque para orar, quando você sentir um toque para falar, quando você sentir um toque para abraçar alguém, quando você sentir um toque para aconselhar alguém, não resista, porque pode ser um eunuco que está vendo muita coisa acontecer na sua vida, mas não está entendendo nada. Mas a partir da tua intervenção, o entendimento vai se esclarecer e este vai se converter, este será liberto, este será alcançado e a glória de Deus vai se manifestar. E adivinha, quando a glória de Deus se manifesta, a alegria, o eunuco foi alegre, mesmo quando viu Filipe desaparecer, ele foi alegre porque agora já entendia o que estava lendo. Há muita gente que está à tua espera, ó Filipe, há muita gente que está à tua espera, ó Filipa. Há pessoas que estão vendo coisas acontecer na sua vida, estão procurando respostas, não estão a entender absolutamente nada das situações. E posso ir para o modo literal e dizer que há muita gente lendo a palavra, mas não está compreendendo nada, porque estão à espera do Filipe que você é, estão à espera da Filipa que você é. Mas temos que ter coragem de obedecer a voz que nos manda, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Que esse dia Deus nos abençoe e nos dê uma predisposição para, assim como Filipe, obedecermos a sua voz e manifestarmos a tua vontade. Lembra-te, se você não se levantar, ó Filipe, lembra-te, se você não se levantar, ó Filipa, um Simão vai continuar a enganar os nossos irmãos. A minha pergunta é: vai se levantar ou vai se acovardar? Vai se levantar ou vai se acomodar? Quem tem fé dá um jeito, quem não tem sempre inventa uma desculpa. Prontifica-te, obedeça ao Senhor naquilo que Ele te mandar, como Ele te mandar e para que Ele te mandar, porque Ele sabe todas as coisas e você nunca sabe quando o que você está fazendo, por mais pequeno que seja o gesto, você está salvando uma vida, uma geração, uma comunidade, para a glória do nome do Senhor. Deus, o nosso Deus, nos abençoe e nos dê paz, em o nome do Senhor Jesus. Amém.